Homem é baleado em frente de casa no bairro Vila Industrial, em Rio Claro. Polícia foi chamada e, quando chegou, constatou a morte da vítima, que levou 11 tiros. Consultório odontológico móvel tem programação para percorrer vários pontos da cidade. O objetivo é levar atendimento principalmente a quem nunca passou pelo dentista. No quadro Direito do Trabalhador, vamos analisar as principais mudanças propostas na reforma trabalhista. E depois da eliminação, um bate-papo com o técnico Sérgio Guedes, que levou o Rio Claro a 2 semifinais de competições importantes para times do interior. Estes e outros destaques você confere agora no Rio Claro Notícias, que está só começando. Boa tarde. Um homem foi morto a tiros na noite de ontem no bairro Vila Industrial, na zona norte de Rio Claro. A polícia militar recebeu uma denúncia sobre alguém baleado na Vila Industrial. Chegando lá, o indivíduo já estava morto. A televisão estava ligada, tudo indica que ele saiu da casa e veio consertar a sua bicicleta. E alguém, pelas informações colhidas aqui no local, estaria usando uma motocicleta. Nós estamos investigando, tem 2 casas que tem câmeras, aqui não vamos ver se tem alguma filmagem gravada, para identificar o autor. Os policiais que estiveram no local isolaram a área em cerca de 30 metros, deixando a população e familiares longe do corpo. Segundo informações da Polícia Militar, o indivíduo foi atingido com 11 tiros e morreu em frente à própria residência. Situação, né? 8h30 da noite aconteceu um crime desse em Rio Claro. A equipe do Canil da Guarda Municipal fez mais um grande trabalho, desta vez no Campeonato Brasileiro para Cães Policiais. Quem vê esta carinha já se derrete. Um cão amigável, dá até para passar a mão. Olhando assim, não dá nem para imaginar tudo que este componente da Guarda Municipal faz. O Átila é um cão de faro e dos bons. Há alguns dias foi vencedor do 9º Campeonato de Cães de Polícia das Guardas Municipais do Brasil, que aconteceu em Sumaré. E ele fez mais ainda do que simplesmente ganhar a competição. Ele bateu o recorde da pista, né, de todos os campeonatos, 1 minuto e 43 segundos. E a tarefa não era fácil. O Átila teve que procurar amostras de drogas escondidas em um cenário. Como deu para perceber, completou o trabalho com louvor. Mas, para chegar neste nível, é preciso muito treino. Ele tem apenas 2 anos e, desde que nasceu, já começou a ter contato com estas caixinhas, que fazem parte do treinamento básico. Treinamento diário, né? Mostrando para ele sempre o brinquedo preferido dele e associando a droga com esse brinquedo. Quando o Átila senta, é sinal de que encontrou algo. E aí vem a recompensa, sua bolinha tão querida. Para ele é uma brincadeira, mas o tratamento do cão é de atleta mesmo. Ação especial, acompanhamento diário com o veterinário, exames periódicos, avaliação dos músculos, cuidados com lesões. E o mais importante de tudo, segurança no treinamento. O cão não tem contato nenhum com nenhum tipo de droga, tem contato apenas com o odor da droga. E a gente evita ao máximo que aconteça esse acidente, porque pode ser prejudicial para a vida do cão, né? O Prêmio e o Átila são orgulhos do Canil de Rio Claro e todo carinho é essencial, já que este cão contribui com a segurança não só daqui, mas também de cidades da região. Pegou o cinegrafista de jeito lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre economia? Naquela série que nós estamos produzindo sobre a análise da avaliação feita do Fundo Monetário Internacional sobre o futuro do Brasil na questão econômica, hoje 2 temas chamam bastante a atenção. A questão da dívida dos estados e principalmente o cenário político, que influi diretamente nos problemas que caem aqui com a gente. Um outro ponto importante, que é falado aqui no relatório, é sobre uma crise fiscal que vai continuar acontecendo. São crises em estados, é isso? A crise fiscal que o relatório comenta é da esfera federal, em termos de conta, mas é a parte de cada estado que está prestando conta com o governo federal, que está devendo, ou não está recebendo, ou não está arrecadando, ou por condições anteriores de má gestão, desvios e outras condições estão falidos, estados que não conseguem
pagar as suas contas com o que arrecadam. Então, essa crise fiscal dos estados, de cada união, de cada unidade da nossa União, vai afetar as contas do governo federal em grande escala. Éder, a gente vê aqui nesse relatório, né, que a economia é muito ligada à política, né? Na política a gente vê algumas decisões sendo tomadas que atingem muitas vezes os trabalhadores e às vezes decisões impopulares. Sim. São decisões realmente que precisam ser tomadas para a recuperação da economia? As decisões impopulares na economia sempre acontecem. E aqui, pelo menos, a gente tem muitas decisões que são tomadas em momentos de grande controvérsia, né? Como o que está acontecendo agora, seria o caso, por exemplo, dessa busca pela reforma da Previdência. São sempre tomadas decisões impopulares, mas que têm um único fundamento: é fazer a população poder trabalhar mais, para gerar mais renda, obviamente gerar mais impostos, e esses impostos pagar dívidas que foram contraídas. Como a gente acabou de dizer, dos estados, da União. Né? Lembrando que nosso país passou recentemente aí por 2 gastos tremendos, né? De escala mundial. Não, leia-se, falo tranquilamente, né? Copa do Mundo e Olimpíadas. E queira ou não, a gente vai pagar essa dívida daqui para frente. Né? Parceladamente, mas vamos. Para isso nós temos que trabalhar mais. Né? Temos que gerar mais renda, trabalhando mais, e para isso gerar mais impostos. Para isso, talvez, a gente tenha que trabalhar por mais 10 ou 20 anos na nossa vida. O ideal seria realmente uma reforma política? Nós temos hoje no Brasil, e o relatório cita isso, a necessidade de não só uma análise, mas uma reestruturação da nossa administração política no Brasil. E isso tem que ser profundo. Não dá mais só para ficar nessa conversa de que vamos fazer uma reforma ou melhorar a nossa questão de equiparação de gastos, gastar menos. Mas nós acabamos de ver, né, uma legislação aprovada no final do ano, em que simplesmente não fala de gastar menos, só bloqueia até o limite que eu posso gastar, mas eu posso continuar gastando. Tá? Então, a ideia é que haja uma reforma profunda na nossa estrutura administrativa política. Vamos aguardar o que vai acontecer. Depois do intervalo, vamos falar de reforma trabalhista e também sobre um atendimento odontológico móvel aqui na cidade. Os detalhes daqui a pouco. A Receita Federal começou a receber ontem as declarações, na última terça-feira, as declarações do imposto de renda à pessoa física de quem perdeu o prazo encerrado no último dia 28. A multa por atraso é de 1%, podendo chegar até 20%. Também é possível retificar a declaração com erros e consultar a situação de quem já foi entregue para saber se caiu na malha fina. Quem não declara imposto de renda fica com o CPF pendente de regularização, que impede financiamento bancário, inscrição em concurso público, emissão de passaporte e emissão de certidões negativas para aluguel ou venda de imóvel, por exemplo. Por isso, é melhor deixar a situação toda em ordem o mais rápido possível. Procurando emprego? Confira as vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. As oportunidades desta quinta-feira são para assistente de contadoria fiscal, cozinheiro, eletricista de manutenção, operador de suporte técnico, operador gráfico de corte e impressão, programador de sistemas de informação, retificador, técnico de enfermagem, vendedor porta a porta e vigia. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do pisativo. Olha, se muita gente não vai ao dentista regularmente, o dentista pode ir até muita gente, por que não? Um projeto muito bacana voltou a ser realizado aqui na cidade e precisa ser mantido. Afinal, a saúde bucal é tão importante quanto qualquer outra questão do corpo humano. Quem vê de longe nem imagina o que tem neste trailer e nem o quanto ele pode ajudar a comunidade. A comunidade ganha porque a gente consegue levar para a comunidade um tratamento que, de repente, eles têm que entrar numa fila de espera, tem que procurar uma unidade básica e às vezes não é tão específico para crianças.
O atendimento odontológico de Rio Claro ganha mais um reforço, além do que já é feito nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família. O consultório móvel está de volta depois de 2 anos parado. O trailer retoma o atendimento após ser inteiramente recuperado. Ele funciona como um consultório normal de unidade básica ou mesmo consultório particular da gente. Tem os periféricos, a cadeira, o ar-condicionado, o autoclave, né, para esterilização de materiais, material de consumo idêntico ao que a gente usa no nosso consultório e um compressor odontológico que faz com que as peças pneumáticas funcionem. O Luan tem 9 anos e nunca tinha ido ao dentista. Contou com a ajuda da doutora Ana Paula para tratar dos dentes. Removi toda a cárie, fiz 3 dentes dele, já restaurei 3 dentes que estavam com cáries, já removi a dor. Então, assim, nossa meta é essa. Por enquanto, o serviço do consultório envolve um tratamento preventivo. Mas não para por aí. No roteiro estão vários pontos da cidade. Daqui de 6 a 15 anos. Depois, se funcionar bem e tudo mais, que eu acredito que funcione, que pelo visto tá tudo funcionando dentro do que a gente esperava, aí a gente vai começar a estender para novas idades, novos projetos e assim vai. Hora do nosso bate-papo aqui, Direito Trabalhista na área, com o doutor Gilberto Rolla. Tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus, Paulo. Tudo em ordem. Olha, nós separamos alguns pontos, como comentamos a semana passada, da reforma trabalhista, para que possamos avaliar as principais mudanças, o que vai acontecer com o trabalhador, os efeitos disso na prática na nossa vida. Doutor, aproveitar a sua presença. Vamos colocar a primeira tela aí, a primeira mudança proposta. A gente vai avaliar se acordos coletivos, se eles prevalecem sobre o que prevê a legislação. Isso aí passou, doutor? Tá dentro do que foi aprovado? Tá no projeto. Está no projeto, né? Porque por enquanto está nas comissões, né? Ainda não está definido uma comissão totalmente. Já passou adiante, pela comissão né? já passou, né? É. Então passou pela Câmara, né? E agora está no Senado, passou pela comissão e daí aquilo que for negociado vai prevalecer sobre o legislado. Isso é uma aspiração muito antiga já do governo brasileiro, viu? É. O que o senhor acha que isso pode impactar a vida do trabalhador? Para melhor, pode ter algum benefício essa questão, por exemplo, de melhorar uma condição, já que pode ser negociado direto ali ou não? Pode. É possível. Não, é possível melhorar. Aí vai depender o quê? Da força do sindicato. E a força do sindicato está no quê? Está na participação do trabalhador na vida sindical, que aqui no Brasil é uma coisa ainda acanhada, viu? Grandes centros, grandes sindicatos, grandes categorias, né? Tudo bem, mas categorias menores, sindicatos menores, categorias não organizadas, aí haverá problema. Vamos ver a próxima mudança proposta aí para a gente analisar. Salário mínimo, FGTS, férias proporcionais e 13º salário não são negociáveis. Isso aí mantém do jeito que é hoje, então? Mantém do jeito que é hoje. Não tem esse negócio de acordo por fora. Não, aí não é possível negociar e modificar essa situação, não. Então, isso é uma boa notícia. Boa notícia. Senão o trabalhador poderia perder nesse sentido. Mais ainda, né? Mais ainda. Próxima questão aí para a gente avaliar. Férias divididas em 3 vezes, se empregado concordar. E aí, doutor? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Eu tenho visto, porque eu converso muito com trabalhador há muitos anos, né? E muitos trabalhadores não gostam de pegar 30 dias, nem de pegar 20, né? Hoje já é possível dividir em 2 períodos, mas podendo dividir em 3, eu acredito que isso, já que atende o interesse do trabalhador, e é ele que vai ter que concordar, então eu acho positivo. Porque, por exemplo, pode pegar, no meu caso, tenho lá meus 3 filhos, né? É interessante para mim uma parte em dezembro, uma parte em julho, porque eles estão fora da escola, precisa cuidar alguém, tem que ajudar a cuidar ali. Pode ser negociado desse jeito, então. Pode e ser. Os pagamentos também. Também. Quer dizer, as férias, se você gozar 10 dias, você vai receber aqueles 10 dias com 1 terço a mais, né? Tá. Evidentemente. Perfeito, vai ser em cima daquilo. Próxima questão é para a gente avaliar. Imposto sindical deve deixar de ser obrigatório e passar a ser opcional. E aí? Falamos agora há pouco da questão da força dos sindicatos. Isso afeta a força dos sindicatos? Ou o senhor acha que essa questão desse pagamento compulsório obrigatório fez com que os sindicatos ficassem mais trabalhando em volta de si? Talvez assim, né? Então, o que precisa o sindicato? O sindicato precisa procurar trabalhador para que se associem
né? Porque o trabalhador associado, aí tudo bem, as contribuições são perfeitas, legais, sem problema nenhum, né? Então, de um modo, o que vai fazer? Forçar o sindicato a ir atrás do trabalhador. E de outro modo, vai levar o trabalhador a se sindicalizar. E daí sim, eu acredito que a medida é positiva. Também positiva. Também. Tem mais uma tela para a gente acompanhar agora? Descanso pode ser reduzido em 30 minutos em jornadas acima de 6 horas. Só para a gente deixar claro, até 6 horas, qual que é o tempo de intervalo? 15 minutos. De 4 a 6, 15 minutos de intervalo. Dentro das 6 horas ou 6 horas e 15? O intervalo, nenhum intervalo para refeição e descanso, ele fica dentro da jornada. Tá. Se são 6 horas e você descansa 15 minutos, você vai ficar lá 6 horas e 15 minutos. Tem que ser trabalhado 6 horas. Exatamente. Tá bom. E quando passa de 6 horas, hoje a lei exige o quê? 1 hora no mínimo e 2 horas no máximo, né? Agora, eu cansei de ouvir trabalhador, eu tive que participar de assembleia, tivemos que fazer assembleia dentro de empresa, porque o trabalhador chegava, eu não quero 1 hora, eu quero meia hora, eu quero sair meia hora mais cedo. E o patrão falava, não pode. E a gente, né, como advogado do sindicato, tinha que explicar para o trabalhador, realmente não pode, não é que o seu patrão não quer, que a lei não deixa, né? E o empregado ficava zangado com isso. E agora vai possibilitar. Eu acho isso também positivo. Porque sai meia hora mais cedo daí. Ou entra meia hora depois, ou sai meia hora antes. Você imagina, Paulo, uma pessoa que trabalha num lugar e tem a refeição no lugar, tem refeitório e coisa e tal. Aí você tem lá 1 hora para ficar, né? Você almoça ali em 20 minutos, 30, né? E depois você vai ficar fazendo o quê? Vai jogar bola, vai sentar, vai ler, vai dormir, coisa e tal. Tá perdendo hora. Então isso é positivo. Maravilha. Tem mais uma? Ou não? A gente encerrou dessas dúvidas aí. Deixa eu ver se tem mais uma. Já encerrou, Fernanda? Tem ou não? Tem mais uma. Ó. Banco de horas com compensação em até 6 meses. Isso aí funciona como? Hoje como é que é? Hoje pode ser de 1 ano. Né? Hoje pode ser de 1 ano. Essa alteração também não vai prejudicar o trabalhador. Tem mais uma? Banco de horas dentro do mês, se eu não me engano, né? Aí. Acordo para banco de horas com compensação no mesmo mês. No mesmo mês. Então fez hora a mais, já tem que folgar ali dentro do período. Isso se tiver, né? Se tiver negociado nesse sentido, né? Porque antigamente, né? A semana lá, né? O que fazia? Tinha que ser na semana a compensação. Aí veio uma lei, essa lei é de 98, hein, possibilitou que fosse no mês, depois para 120 dias e depois para 1 ano. Então agora essas coisas são reguladas mais estreitamente, mas eu acredito que nesses pontos, todos esses que você falou, não prejudicam o trabalhador, não. Dá para a gente avaliar, doutor, dentro dos pontos que prejudicam, o mais impactante na sua opinião? Olha, o impactante é o seguinte, é o negociado sobre o legislado em relação a algumas categorias. Terão problema, terão dificuldade. Pode até ser que ao longo dos anos aprendam e se eduquem e mudem a situação. Mas de repente assim não vai ser bom não, né? Não vai ser bom. E outras coisas ainda que nós temos visto, né? Mesmo a contribuição sindical que acaba de repente, né? Então isso vai levar o quê? O sindicato a procurar o trabalhador a procurar o sindicato. Mas de momento é um impacto financeiro forte nos sindicatos que não são tão fortes financeiramente assim. Porque a categoria, nem toda categoria tem milhares de trabalhadores, né? Sim. Você vê aqui em Rio Claro, tem categoria que quantos trabalhadores tem? 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000 trabalhadores. Então não podemos pensar em São Paulo, não podemos pensar em metalúrgico, não podemos pensar em bancário. Pensa, né, em todas as categorias, nos menores. Esses sofrerão, sim. Maravilha, doutor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, por essa análise importante sobre essas mudanças que vão acontecer aí, provavelmente, né? Vamos aguardar o final delas e voltaremos a comentar. Vamos lá, vamos para a previsão do tempo com a Fernanda Maestro. Quinta-feira de tempo abafado com sol entre muitas nuvens. Durante a tarde, o tempo muda pouco a pouco e pode chover em várias regiões. A mudança é efeito de uma frente fria que está chegando ao estado de São Paulo. A variação entre máxima e mínima continua grande. Em Corumbataí, por exemplo, a máxima chega aos 28 graus agora à tarde e durante a noite cai para os 15 graus. Mesma tendência aqui em Rio Claro. 1 hora calor e depois será preciso se agasalhar. A mínima é de 15 graus. Em Cordeirópolis, a máxima muda pouco. Fica de 27 graus.
Depois do intervalo, vamos falar do aumento da procura das mulheres por aulas de defesa pessoal. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Vamos fazer um balanço. Rio Claro Futebol Clube, depois de 2 semifinais importantes, Copa Paulista e também a Série A2 agora, acabou de ser desclassificado pelo São Caetano. Nós batemos um papo com o técnico Sérgio Guedes para saber como que ele avalia essa passagem pelo time da cidade onde ele nasceu. Mas dentro desse contexto todo, de verdade, o sentimento que eu tenho é que foi feito tudo que era possível mesmo. E se não foi, é porque alguém, por limite, não ofereceu. E não foi aí por incompetência, por má vontade, não. Eu acho que esses momentos cabe muitas reflexões, traz muito ensinamento e aprendizado que, às vezes, mesmo incomodando, doendo um pouco, faz você melhor e mais forte no futuro. Na verdade, o contrato existe. E ele está de pé da minha parte. Como eu disse, agora é sentar com a direção. Eu não sei profissionalmente, como investidor, o que pensa o nosso presidente. Se ele vai seguir aqui, se ele vai seguir em algum outro lugar com uma base. Não sei, de verdade eu não tenho nenhuma resposta em relação a isso, até porque o desejo era o acesso e a sequência. Então, a partir do momento que isso não ocorre, você deixa as coisas se estabelecerem, sem fazer nenhum tipo de pressão, sentir o que a direção pensa. Então, aí, nesse processo, cabe até uma rescisão contratual, né? Mas sempre amigável, não vai ser litigiosa. Eu só me preparei para o Rio Claro. E vamos ver, Vlado, eu não sei. Eu gostaria de seguir, mas eu acho que se a gente não seguir, dificilmente volta. Ficou um legado, ficou uma semente, ela precisa ter continuidade, ela precisa ser regada. Eu acho que ficarão pessoas boas aqui, caso eu saia. E o Claro ganha um torcedor, né? Então, nesse momento específico, foge completamente daquilo que eu gostaria de fazer. Porque o clube não vai ter atividade no segundo semestre. Eu vou ficar aqui na arquibancada fazendo o quê? No campo fazendo o quê? O que eu imagino, o que eu entendo que deveria ocorrer, e não é da minha alçada, e eu não tenho que dar opinião nisso, é que deveria haver sequência, mesmo sem o Sérgio. Deveria ter sequência, porque o Sérgio não é o mais relevante do Rio Claro, a história do Rio Claro é maior. É óbvio que um clube hoje, do tamanho do Rio Claro, que joga uma divisão Série A2, que tem um orçamento relativamente alto, ele precisa se rever. É isso, sempre emotivo, o Sérgio Guedes aí batendo um papo com a nossa equipe. Tomara que fique, né? Fez um bom trabalho, ou pelo menos que volte para um planejamento para o próximo ano da Série A2. Vamos mudar um pouquinho de assunto? A mulherada tem procurado agora, cada vez mais, se defender dos engraçadinhos e agressores de plantão. Uma das artes marciais mais procuradas é o Krav Maga, que mistura ali um pouquinho de defesa pessoal com também bastante atividade física, por que não? Vamos ver na reportagem. Sofri durante 5 anos, né, no meu primeiro casamento, onde eu tenho até uma cicatriz no rosto, e eu não conhecia artes marciais, né, e vivia alienada dentro de casa, apanhando, sofrendo agressões físicas, verbais, onde meus filhos eram pequenos, presenciavam essa agressão. Esse é apenas um dos relatos do que acontece a todo instante, a cada minuto com uma mulher. E se a Márcia não tivesse tido coragem de fugir, poderia não estar aqui para contar. Ele me agrediu numa noite, né, onde fraturou meu nariz, meu rosto, essa cicatriz aqui, e me deixou trancada a noite toda, me ameaçando com uma faca. E eu não tinha como fugir, porque ele trancou toda a casa e eu fiquei sangrando a noite toda, onde eu desmaiei. Quando eu acordei era de manhã. Ele dormiu e eu consegui fugir e me esconder na casa de parentes dele, chamar minha família para me retirar de lá.
Os últimos dados de violência contra as mulheres foram divulgados agora em março por uma pesquisa Datafolha e mostram, claro, números alarmantes. 503 brasileiras são violentadas a cada hora no país. E por isso, técnicas como essa de autodefesa são cada vez mais procuradas. Hoje vamos conhecer o Krav Maga. O Krav Maga é a arte de combate do exército israelense, né? Não é uma arte marcial, uma defesa pessoal. O instrutor explica a diferença com outras lutas conhecidas como esporte. Aqui não existem regras, mas o praticante deve estar preparado em vários aspectos. Ela trabalha bastante a parte técnica, física e a principal, que é a psicológica, que você usa numa situação de autodefesa. Numa situação com assalto com carteira, eu falo como instrutor, eu vou entregar. Pediu a chave do carro, leva. Mas em defesa da vida, eu vou defender. Então a gente indica para eles, não só pela questão psicológica, a gente passa um treinamento mais voltado ao medo de cada um. Deu o golpe, fez a defesa, deu o soco, abriu, chute no saco. A oportunidade para essas mulheres chegou por meio do projeto social Nunca Mais da Secretaria de Turismo e Esporte de Rio Claro. As turmas estão todas preenchidas, com mais de 40 alunas. A Graziele está entre elas e diz que já percebe diferença no dia a dia. Eu tenho mais receio por conta do bairro onde eu moro, por eu estar me locomovendo no período da noite sozinha, por eu trabalhar no período da noite, chegar em casa mais tarde, né, desacompanhada de moto. Então, esse projeto tem auxiliado nessa parte, porque a gente, como mulher, acaba se sentindo um pouco mais segura, né, por uma possível agressão, de repente alguém abordar, né, pedir a moto, ou então até mesmo querer render a gente. Então, transmite um pouco mais de segurança, fica um pouco mais segura, né? Apesar dos relatos, a violência ficou num passado bem distante para a Márcia. E foi assim que conquistou a confiança e a segurança que faltava. A gente começa a ter autoconfiança, levantar a autoestima. A gente já perde o medo até mesmo de sair na rua por causa da violência, que é muito grande. E eu, como eu trabalho, chego muito tarde em casa, para mim foi muito bom, porque eu já tenho aquela confiança de sair, de andar na rua, já estar mais atento, ter a defesa, né? Bom, então como qualquer mulher pode participar dessa técnica, independente da idade ou do porte físico, eu vou aproveitar também, já que estou aqui. Mexe com a Janaína Moura, ó, fica esperto, hein? Toma cuidado, tá treinada. Vamos lá, o Rio Claro Notícias fica por aqui. Eu volto amanhã, ao vivo, 12:30, contando com você. Até lá, ótima quinta-feira.